Era uma manhã silenciosa, com a brisa suave acariciando a cidade, quando Dona Maria, uma senhora de cabelos brancos e coração cheio de compaixão, resolveu dar seu habitual passeio matutino. Moradora de uma pequena vila nos arredores da cidade, ela sempre acreditou que Deus a guiava em seus passos. Mas nunca imaginou que, naquele dia, seus olhos iriam presenciar algo que mudaria sua vida para sempre. No caminho, ela ouviu um choro fraco vindo de um monturo de lixo. Curiosa e preocupada, ela se aproximou e, para sua surpresa, se esta mensagem está falando com você, já deixa o like e se inscreve para mais histórias de fé e propósito. Lembrando que inscritos receberão histórias exclusivas todos os dias. Vamos continuar. Encontrou 3 bebês recém-nascidos, cobertos de sujeira e quase sem vida. Seus corações batiam de forma quase imperceptível, e os pequenos estavam tão frágeis que parecia um milagre estarem ali, sobrevivendo a tanta dor e abandono. Dona Maria, sem hesitar, pegou os 3 bebês nos braços, sentindo a leveza de um milagre divino. Ela sabia que algo maior estava por trás daquele encontro. Você já se perguntou por que Deus nos coloca diante de situações tão inesperadas? Ao levar os trigêmeos para casa, Dona Maria sentia uma mistura de sentimentos indescritíveis. Ela era viúva há alguns anos, com uma aposentadoria modesta que mal dava para cobrir suas próprias despesas. Sem filhos biológicos, jamais imaginara que sua vida tomaria o rumo que tomou. No entanto, ao ver aqueles 3 bebês indefesos em seus braços, tudo o que ela sentiu foi um amor avassalador. Um amor que não sabia de onde vinha, mas que parecia ter se instalado em seu coração como se fosse uma parte dela, uma parte que ela nunca soubera que tinha. Para ela, esses bebês não eram apenas crianças que ela deveria cuidar, mas sim um presente de Deus, uma bênção que ela deveria proteger a todo custo. A casa de Dona Maria era simples, com paredes que precisavam de pintura e móveis antigos, alguns deles já com desgaste do tempo. Ela sabia que sua situação financeira era apertada, mas nunca permitiu que isso se tornasse um obstáculo. Ao contrário, com cada desafio que surgia, sua determinação se fortalecia. Quando ela olhava para os olhos dos trigêmeos, via neles não apenas os filhos que nunca teve, mas também a oportunidade de dar a eles um futuro diferente, um futuro repleto de amor e esperança. Aqueles bebês eram sua razão de viver, e ela não mediria esforços para garantir que eles tivessem uma vida digna, mesmo que tivesse que sacrificar a sua própria. Os primeiros meses foram difíceis. Acordava todas as manhãs antes do amanhecer, organizando a casa e preparando o café. As noites, às vezes, eram longas, com as crianças chorando ou tendo dificuldades para dormir. Dona Maria passava horas embalando-os, cantando músicas de ninar e falando palavras suaves para confortá-los. Sua saúde não era das melhores, mas ela nunca se permitiu fraquejar. Sabia que aqueles bebês dependiam dela de uma maneira absoluta, e isso era o suficiente para mantê-la em pé. A cada sorriso, a cada risada dos trigêmeos, ela sentia que seu esforço valia a pena, que todo o sacrifício estava sendo retribuído com a felicidade daqueles pequenos. Sua pensão, que antes mal dava para cobrir suas despesas básicas, agora era inteiramente direcionada para as crianças. Ela aprendia a fazer compras mais baratas, a encontrar maneiras de economizar, e muitas vezes se via escolhendo o que era mais necessário para os bebês em vez de cuidar de si mesma. Havia dias em que ela ficava com fome porque não conseguia comprar algo para si, mas jamais permitia que seus filhos soubessem disso. Eles eram tudo o que importava. Quando ela comprava uma fralda ou um pacote de leite, se sentia realizada, como se estivesse dando a eles o melhor que podia oferecer. A rotina diária era exaustiva, mas Dona Maria nunca reclamava. Ela os levava para a igreja aos domingos, como uma forma de ensiná-los sobre fé e valores. Era importante para ela que, apesar de todas as dificuldades,
eles crescessem com o entendimento de que a fé em Deus era uma força poderosa, algo que poderia orientá-los nos momentos difíceis da vida. Os bebês, agora mais crescidinhos, começavam a imitar seus gestos, fazendo suas pequenas orações antes de dormir, e isso enchia o coração de Dona Maria de uma alegria imensa. Ela sabia que estava construindo uma base sólida para o futuro deles, uma base feita de amor, fé e princípios que os guiariam ao longo da vida. O vínculo entre eles se fortalecia a cada dia, e Dona Maria não podia deixar de se sentir grata pela oportunidade de ser mãe deles. Mesmo sem laços sanguíneos, ela sentia que aquela conexão era mais profunda e verdadeira do que qualquer vínculo de sangue. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas tinha certeza de que faria tudo o que fosse necessário para garantir que seus filhos tivessem uma vida cheia de possibilidades e amor. O simples fato de ver a felicidade nos rostos deles a motivava a seguir em frente, mesmo quando os tempos eram difíceis. Dona Maria acreditava firmemente que Deus a havia colocado na vida daqueles bebês para um propósito maior. Era como se tudo tivesse se alinhado para que ela fosse a mãe deles, e ela não poderia deixar essa oportunidade escapar. Cada dia era um presente, e ela se esforçava para tornar cada um deles significativo. Mesmo quando a vida parecia incerta, ela nunca perdia a fé. Ela orava todas as noites, pedindo a Deus que a ajudasse a ser a melhor mãe que pudesse ser, e agradecendo pela bênção de ter aquelas crianças em sua vida. Ela sabia que a vida poderia ser difícil, mas acreditava que o amor que ela tinha pelos trigêmeos era suficiente para superar qualquer obstáculo. A solidão que ela sentia, muitas vezes, era suavizada pelo carinho que recebia dos pequenos. Não havia maior alegria para ela do que vê-los crescer saudáveis e felizes. Ela estava construindo uma família, não com base no sangue, mas no coração. O amor não tinha fronteiras, e ela sentia que aquele amor era mais forte do que qualquer laço biológico poderia ser. Dona Maria sabia que a vida não seria fácil, mas também sabia que o amor era a chave para enfrentar qualquer desafio. E esse amor, ela tinha de sobra. A comunidade ao redor também começou a perceber a dedicação de Dona Maria. Alguns vizinhos, inicialmente céticos sobre a capacidade dela de cuidar de 3 crianças ao mesmo tempo, começaram a admirar sua força e perseverança. A igreja, onde ela frequentava todas as semanas, a apoiava, e muitas vezes as pessoas deixavam pequenos presentes ou ofertas, como forma de ajudar. Dona Maria, no entanto, nunca pediu ajuda. Ela acreditava que podia cuidar deles sozinha, que aquilo era sua missão na vida, algo que ela deveria fazer com as próprias mãos e coração. A gratidão que ela sentia pelas pequenas ajudas que recebia só aumentava sua determinação em dar o melhor para seus filhos. Com o tempo, os trigêmeos cresceram e começaram a entender mais sobre a vida ao seu redor. Dona Maria, com todo o seu amor e sacrifício, havia dado a eles uma educação sólida, baseada em valores e fé. Eles se tornaram jovens respeitosos, gentis e com profundo senso de gratidão pela mulher que os criou. Dona Maria, por sua vez, continuava a se sentir realizada. Ela sabia que, apesar de todas as dificuldades que havia enfrentado, tinha dado aos seus filhos o melhor que podia. E isso, para ela, era o maior presente que poderia oferecer. Ao olhar para o futuro, Dona Maria sabia que o caminho não seria fácil. Ela ainda teria muitos desafios pela frente, mas estava pronta para enfrentá-los, porque sabia que o amor que ela sentia por aqueles 3 filhos era inquebrável. A cada passo que dava, ela lembrava da pergunta que muitas vezes se fazia: será que estamos dispostos a fazer sacrifícios por aquilo que realmente importa? Para ela, a resposta era clara. Sim, ela estava disposta. Ela já havia sacrificado tanto e ainda assim sentia que faria tudo novamente, se necessário.
Afinal, para Dona Maria, aqueles trigêmeos eram sua razão de viver, e ela não hesitaria em fazer qualquer coisa para vê-los felizes e bem-sucedidos. Os trigêmeos cresceram sob os cuidados amorosos de Dona Maria, uma mulher simples e de coração puro. Ela tinha uma fé inabalável que os acompanhava desde o momento em que eles haviam nascido, e, mesmo antes de saberem o grande propósito que os aguardava, ela os guiava com uma sabedoria que vinha da sua conexão profunda com Deus. Dona Maria não tinha riquezas materiais, mas sua casa era repleta de amor, esperança e uma fé genuína que tocava todos ao seu redor. Seus filhos, Maria, Samuel e Isabela, eram um reflexo da sua dedicação e do cuidado espiritual que sempre recebeu, e cada um deles possuía uma personalidade única, mas uma fé igualmente sólida. Maria, a filha mais quieta, era conhecida por sua tranquilidade e serenidade. Desde pequena, ela sentia uma paz interior que vinha das palavras de Deus. Quando a vida se tornava difícil, ela buscava refúgio nas Escrituras, encontrando consolo nas passagens que falavam de fé, confiança e esperança. Ela sentia que sua missão era, talvez, ser a alma pacificadora em um mundo turbulento. Sua calma e tranquilidade eram um exemplo para os outros, e mesmo quando as situações ao seu redor se tornavam difíceis, Maria se mostrava imperturbável, confiando sempre que Deus a guiaria. Ela acreditava firmemente que, nos momentos de silêncio, Deus falava, e era nesse silêncio que ela se conectava com o Criador. Samuel, por outro lado, era o filho extrovertido. Sua energia era contagiante, e sua habilidade de contar histórias da Bíblia era incomparável. Ele tinha o dom da palavra, e as histórias sagradas que ele narrava pareciam ganhar vida, tocando o coração de todos que o ouviam. Ele não se contentava em apenas ler as Escrituras. Ele as vivia e transmitia com tanta paixão que os outros sentiam como se estivessem presentes nos próprios milagres. Samuel acreditava que sua missão na vida era levar a palavra de Deus a todos, de uma maneira alegre e envolvente. Ele via a fé como algo vivo, que deveria ser compartilhado com todos, e seu desejo de espalhar as boas novas era evidente em tudo o que fazia. Isabela, a mais curiosa, sempre buscava entender mais sobre os milagres de Jesus. Desde muito jovem, ela sentia uma profunda admiração pela capacidade de Cristo de transformar vidas e curar os aflitos. Ela sonhava em um dia ajudar os outros, como Jesus fez, trazendo alívio e esperança para os corações quebrantados. A curiosidade de Isabela a levava a explorar cada aspecto da fé cristã, desde os ensinamentos até as ações de bondade e compaixão que Jesus demonstrava ao longo de sua vida. Ela acreditava que um dia, quando crescesse, poderia ser uma ferramenta de cura e transformação, seguindo o exemplo de Cristo. E, apesar de sua juventude, ela já carregava em seu coração um profundo desejo de servir aos outros e fazer a diferença no mundo. Dona Maria, que sempre havia sido pilar de força e fé para seus filhos, os ensinava a acreditar que, mesmo nos momentos mais desafiadores, Deus nunca abandona seus filhos. Ela passava horas conversando com eles, não apenas sobre a vida cotidiana, mas também sobre o significado profundo de cada dificuldade e como ela poderia ser uma oportunidade para crescer em fé. Ela ensinava, com suas palavras e ações, que não era o sofrimento que definia a vida de uma pessoa, mas como ela respondia a ele. A fé, para Dona Maria, era a chave para a superação, e ela estava determinada a passar esse ensinamento para seus filhos. Com paciência e amor, ela lhes mostrava como a fé se traduzia não só em momentos de alegria, mas também em tempos de adversidade. A casa de Dona Maria era um lugar simples, mas repleto de ensinamentos valiosos. Cada refeição, cada oração antes de dormir,
Cada momento compartilhado entre mãe e filhos era uma oportunidade para fortalecer os laços espirituais. Não havia luxo, mas havia abundância de amor e fé. Os trigêmeos cresceram sabendo que, mesmo nas menores coisas, Deus estava presente. Uma simples caminhada pelo campo, por exemplo, se tornava uma oportunidade para refletir sobre as maravilhas da criação de Deus, e cada encontro com outras pessoas era uma chance de espalhar a luz divina. Olhando para os trigêmeos, ninguém poderia imaginar que aqueles 3 jovens, aparentemente comuns, tinham algo muito grandioso a cumprir. Eles eram, na verdade, destinados a transformar não só a vida de Dona Maria, mas de muitas outras pessoas ao longo de suas jornadas. O que ninguém sabia era que aquele momento de encontro divino, anos atrás, não havia sido uma coincidência. Dona Maria havia sido escolhida para ser a guardiã de um segredo divino, e seus filhos estavam entre os instrumentos de um propósito maior. Não era apenas a sua fé que os guiaria, mas a missão que estava por vir. Os trigêmeos, com suas personalidades distintas, estavam mais conectados àquela missão do que jamais poderiam imaginar. Maria, com sua calma, se tornaria um símbolo de paz em tempos de guerra e discórdia. Samuel, com sua habilidade de contar histórias, teria um papel fundamental em espalhar a palavra de Deus para aqueles que precisavam ouvir a boa nova. E Isabela, com seu coração compassivo e desejo de ajudar os outros, teria a missão de curar e restaurar vidas, seguindo os passos de Jesus. Cada um deles, com suas características únicas, se encaixaria perfeitamente no plano divino, e sua união seria a chave para realizar o que Deus havia preparado para eles. Enquanto isso, Dona Maria, ciente de que o momento ainda não havia chegado, continuava a prepará-los da melhor forma possível. Ela sabia que a fé deles seria testada e que o caminho à frente seria difícil, mas ela também sabia que eles estavam prontos. Ela confiava plenamente no plano de Deus e acreditava que Ele os guiaria por onde quer que fossem. Dona Maria, com sua sabedoria e paciência, se preparava para a hora em que seus filhos seriam chamados para cumprir o propósito para o qual haviam sido criados. E assim, os trigêmeos continuaram a crescer, sempre amparados pela fé de sua mãe e pela certeza de que, em algum momento, suas vidas tomariam um rumo que mudaria tudo. Embora o futuro fosse incerto, uma coisa era clara: eles estavam preparados para seguir o caminho que Deus havia preparado para eles. O destino estava em suas mãos, e, com fé e coragem, eles estariam prontos para enfrentá-lo. Será que você já se questionou sobre o propósito que Deus tem para você em sua vida? A história dos trigêmeos é um lembrete de que, mesmo quando as coisas parecem comuns, o Senhor tem planos grandiosos para cada um de nós. Deus não nos coloca neste mundo sem razão, e cada um de nós tem um destino a cumprir, por mais que ainda não saibamos exatamente qual é. 20 anos haviam se passado desde aquele momento fatídico em que Dona Maria encontrou os trigêmeos abandonados, sem nada mais do que o amor em seu coração para dar a eles. Agora, eles já eram adultos, cada um com sua personalidade distinta e suas próprias escolhas de vida, mas algo os mantinha unidos. O elo entre eles, formado desde o momento em que haviam sido acolhidos por Dona Maria, era inquebrantável. A mulher, com seu coração generoso e sua fé inabalável, havia sido a base de tudo, e os trigêmeos sempre lembravam disso. Eles cresceram com um amor imenso e uma gratidão profunda por ela, que os criou como seus próprios filhos, sem nunca questionar o destino que os uniu. Maria, por sua vez, continuava com a energia de antes, cuidando da casa, sendo uma presença constante na vida dos filhos. Sua saúde ainda parecia impecável, mas o passar dos anos já começava a deixar suas marcas. Havia momentos em que a dor em suas articulações a fazia desacelerar um pouco,
mas seu espírito permanecia firme e forte. Ela não se via como velha, mas sim como alguém que havia vivido intensamente, e isso lhe dava um certo conforto. Porém, com o tempo, ela sabia que as coisas mudariam, e seus filhos começariam a seguir seus próprios caminhos, como era natural. Foi então que, em um dia como qualquer outro, quando os trigêmeos estavam reunidos na casa de Dona Maria, um estranho apareceu. O homem parecia deslocado, como se estivesse ali com um propósito específico. Ele se aproximou com uma expressão séria, mas ao mesmo tempo havia algo de acolhedor em seu olhar. A princípio, ninguém soubera o que esperar daquele encontro, mas logo o homem revelou algo que mudaria tudo. Os trigêmeos não eram apenas bebês abandonados. O que ele tinha a dizer era mais profundo, mais intrincado do que qualquer um poderia imaginar. O homem, ao se identificar como pesquisador de genética, contou uma história que deixou todos em silêncio, atônitos. Segundo ele, os trigêmeos haviam sido parte de um experimento científico de grande importância. Eles não eram apenas fruto do acaso. Sua origem estava ligada a algo muito maior e mais misterioso. O estudo no qual haviam sido envolvidos tinha como objetivo salvar vidas. Os cientistas haviam tentado criar uma conexão com os anjos da guarda, seres que, em muitas tradições, são considerados guardiões espirituais da humanidade. E, de algum modo, os trigêmeos possuíam uma ligação rara com esses seres, uma conexão tão profunda que tinha o poder de curar até as doenças mais graves. Dona Maria escutava em silêncio, com a mente a mil, tentando processar as palavras do homem. Ela sempre acreditou que seus filhos haviam sido enviados por Deus, que sua chegada não fora um acidente, mas sim parte de um plano divino. Acreditava firmemente que algo de maravilhoso e incomum havia acontecido, e agora, ao ouvir aquelas palavras, ela se sentiu como se tivesse recebido uma confirmação. Seus filhos não eram apenas bebês que precisavam de uma mãe. Eles eram parte de um milagre, um sinal de algo muito maior. Ela não sabia exatamente o que isso significava, mas sentiu uma onda de gratidão e compreensão inundando seu coração. O que ela havia feito por eles, cuidando com tanto amor, agora parecia ainda mais grandioso, como se tivesse sido parte de um plano divino mais complexo do que ela poderia ter imaginado. O pesquisador continuou a explicar que a conexão dos trigêmeos com os anjos da guarda não era apenas espiritual, mas também genética. Era como se, através de algum mecanismo misterioso, seus corpos tivessem uma capacidade única de curar e proteger aqueles ao seu redor. Mas ele também mencionou que essa conexão não era algo simples de entender. Havia um mistério por trás disso tudo, algo que nem mesmo a ciência poderia explicar completamente. E o que ele não esperava, o que mais o surpreendeu, foi o fato de que o encontro entre Dona Maria e os bebês abandonados havia sido a chave para despertar o verdadeiro propósito dessa conexão. Dona Maria ficou ali, parada, refletindo sobre tudo o que ouvirá. Sua fé, que sempre fora uma força poderosa em sua vida, agora parecia ter um novo significado. O que ela sempre soubera em seu coração, que aqueles bebês haviam sido enviados para ela por um propósito maior, agora tinha uma explicação científica, uma razão para existir. Ela não conseguia mais distinguir onde a ciência e a espiritualidade se encontravam, mas, no fundo, sentia que ambas estavam interligadas, formando um todo maior do que ela poderia compreender. Aquele momento foi de reflexão para todos na sala. Os trigêmeos, agora adultos, estavam visivelmente emocionados com a revelação. Eles sempre souberam que algo especial havia acontecido, mas nunca imaginaram que estivessem envolvidos em algo tão grandioso. Eles haviam crescido sob o olhar atento e amoroso de Dona Maria, e isso sempre fora suficiente para eles. Mas agora,
Com essa nova revelação, estavam começando a entender que sua vida tinha sido marcada por algo maior, algo que transcendia as explicações simples. Maria, com uma calma imensa, olhou para os filhos. O coração dela transbordava de amor e gratidão. Ela nunca tinha buscado explicações sobre o que acontecerá, pois sempre soubera que a vida deles tinha um propósito especial. Agora, ela se sentia mais conectada a seus filhos do que nunca, como se todas as peças de um grande quebra-cabeça finalmente se encaixassem. Ela sorriu, sentindo uma paz profunda, como se estivesse sendo envolvida por uma luz suave, aquela luz que sempre acreditou ser a presença de Deus em sua vida. O pesquisador, vendo a reação de todos, compreendeu que, embora a explicação científica fosse importante, havia algo ainda mais importante naquele momento. A fé de Dona Maria e o amor imenso que ela sempre cultivou em seu coração. Ele sabia que, para ela, a verdade mais profunda não estava apenas na ciência, mas naquilo que ela sentia, naquilo que sempre acreditou. Para Dona Maria, seus filhos não eram apenas parte de um experimento, mas eram o resultado de um milagre divino, algo que ela tinha sido escolhida para viver. Em sua mente, uma pergunta pairava. O que mais ela precisava saber? Será que as respostas viriam com o tempo? Ela não sabia, mas uma coisa era certa. Ela tinha feito a diferença na vida de 3 pessoas, e isso, por si só, era um milagre. Ela não precisava entender todos os detalhes. Ela sabia que o amor que ela ofereceu aos trigêmeos tinha sido suficiente para transformar suas vidas e, de alguma forma, ajudar a cumprir um destino maior do que qualquer um poderia ter imaginado. Os filhos de Maria estavam profundamente tocados. Eles sabiam que sua mãe sempre acreditou que sua vida com eles tinha um propósito maior, mas ouvir aquelas palavras deu-lhes uma nova perspectiva sobre sua própria existência. Eles não eram apenas 3 jovens adultos com um passado misterioso. Eram parte de algo maior, uma parte vital de um plano divino que transcendia a compreensão humana. Eles estavam destinados a algo grandioso, e isso os fazia se sentir, ao mesmo tempo, abençoados e responsáveis. Em um mundo onde tantas coisas parecem acontecer por acaso, essa revelação trouxe uma sensação de ordem, de propósito. Os trigêmeos agora compreendiam que, mesmo nos momentos em que as respostas não estavam claras, havia algo maior guiando suas vidas. Era uma força que estava além da compreensão humana, mas que se manifestava através do amor e da fé. O tempo passava, mas as palavras do pesquisador ainda ecoavam nas mentes e corações de todos. Dona Maria, com seu olhar sereno e cheio de sabedoria, sabia que, independentemente das explicações científicas ou espirituais, o mais importante era o amor que sempre havia existido em sua casa. Esse amor, ela sabia, seria sempre a verdadeira chave para a cura e para a compreensão do que realmente importa na vida. E assim, mesmo sem todas as respostas, todos estavam em paz. Eles sabiam que a vida seguia, com seus mistérios, com seus altos e baixos, mas, acima de tudo, com a certeza de que Deus, em algum nível, já havia traçado o caminho de cada um deles, mesmo que não o entendessem completamente. Com a revelação, a vida dos trigêmeos tomou um rumo inesperado, transformando completamente a maneira como viam o mundo e a sua missão pessoal. Maria, Samuel e Isabela, até então simples jovens com uma vida tranquila, começaram a entender que suas existências tinham um propósito maior. A revelação de suas habilidades especiais, ligadas à cura e à fé, não apenas os chocou, mas os impulsionou a seguir um caminho de serviço e compaixão. Eles estavam agora cientes de que Deus tinha um plano para eles, algo que ia além das pequenas alegrias cotidianas e os pequenos desafios. O verdadeiro chamado deles era ser instrumentos de Deus, levando cura para os doentes e consolo para os corações aflitos.
Maria, a mãe deles, já uma mulher mais velha, não podia esconder a emoção ao ver o quanto seus filhos haviam amadurecido, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Lembro que, muitas vezes, quando ela os observava, seu coração se enchia de gratidão. Ela sabia que o amor deles por Deus era genuíno e que isso havia transformado suas vidas de uma maneira que ela jamais poderia ter imaginado. A cada cura, a cada palavra de esperança que seus filhos pronunciavam, ela sentia como se estivesse vendo a própria vontade divina sendo manifestada de forma concreta. Maria, que os havia criado com tanto amor e fé, agora via o fruto de seu trabalho e dedicação se espalhando por toda parte, e não podia deixar de agradecer a Deus por tê-los escolhido para uma missão tão grandiosa. Os trigêmeos começaram a viajar para diferentes localidades, levando consigo não só suas habilidades divinas, mas também a palavra de Deus. Cada viagem parecia ser uma nova oportunidade para eles crescerem, aprenderem mais sobre as pessoas e sobre a verdadeira natureza do serviço ao próximo. Cada cidade que visitavam, cada pessoa que encontravam, parecia estar aguardando a chegada deles, como se, inconscientemente, soubessem que ali estavam os portadores de algo maior. As curas eram, muitas vezes, milagrosas e instantâneas, algo que fazia com que muitos questionassem sua própria fé. Mas, mais importante ainda, algo que os fazia crer no poder de Deus de maneira nova e profunda. O milagre dos trigêmeos logo se espalhou de boca em boca. Não demorou para que os relatos de suas ações chegassem a lugares distantes, e, com isso, a fé das pessoas começou a ser renovada. Muitos que antes duvidavam das promessas de cura e redenção começaram a acreditar, não mais em simples palavras, mas em algo muito mais poderoso, em ações concretas. A verdadeira fé não se limita a acreditar, mas se reflete na capacidade de ajudar o próximo, de ser um agente de mudança e de compaixão. Os trigêmeos não estavam apenas pregando uma palavra vazia, mas estavam demonstrando com seus próprios atos o que significava viver de acordo com os ensinamentos divinos. Era fascinante ver como as vidas das pessoas mudavam após o encontro com os trigêmeos. Aqueles que estavam doentes, seja fisicamente ou espiritualmente, saíam transformados, restaurados em sua saúde e em sua esperança. Não era apenas a cura do corpo, mas também uma cura profunda da alma. As palavras de consolo e fé que os trigêmeos compartilhavam com cada um que cruzava seu caminho eram como bálsamo para corações feridos e almas cansadas. Eles não apenas curavam, mas também ensinavam a importância de confiar em Deus e de viver uma vida voltada para o amor ao próximo. A jornada deles não era fácil. Em muitos momentos, a estrada estava cheia de obstáculos e desafios. Mas a fé inabalável de Maria e seus filhos os mantinha firmes. Cada passo dado, cada cidade visitada, cada pessoa tocada por suas ações era um lembrete de que estavam cumprindo a vontade divina. E, à medida que o tempo passava, os trigêmeos se tornavam mais humildes, mais conscientes da responsabilidade que tinham. Não estavam em busca de glória ou reconhecimento, mas simplesmente queriam ser fiéis ao chamado de Deus, ajudar aqueles que necessitavam e espalhar sua palavra. A verdadeira missão deles era mostrar, com suas ações, o poder transformador de Deus. Não eram apenas curadores, eram mestres de uma nova maneira de viver, de servir, de amar. Cada milagre que realizavam era um testemunho de que a fé não é algo que se vê apenas em palavras ou orações, mas em ações concretas, que tocam as vidas das pessoas de maneira profunda e duradoura. A transformação que provocavam não era apenas no corpo, mas na mente e no espírito, fazendo com que aqueles que o seguiam passassem a enxergar o mundo com outros olhos, olhos de fé, de compaixão e de esperança. Maria sentia uma paz imensa ao ver seus filhos em ação,
espalhando o bem e tocando tantas vidas. Ela sabia que, apesar dos desafios e das dificuldades que poderiam surgir, seus filhos estavam fazendo exatamente o que Deus os havia destinado a fazer. Cada sorriso de agradecimento, cada palavra de gratidão de uma pessoa curada, era para ela um sinal de que o trabalho deles não estava sendo em vão. E, por mais que estivesse cansada, por mais que o tempo passasse e ela envelhecesse, ela sabia que o legado de amor e fé que estava ajudando a construir com seus filhos perduraria por gerações. Dona Maria começou a perceber que, de alguma forma, ela também havia sido tocada pela missão deles. Embora ela não tivesse os dons especiais dos filhos, ela também estava cumprindo seu papel como apoio, como a fonte de força emocional e espiritual que os mantinha centrados. Sua fé era o alicerce no qual os trigêmeos se apoiavam, e ela sabia que isso era tão importante quanto as curas e milagres que seus filhos realizavam. Cada gesto de amor e compreensão que ela oferecia a eles era, por si só, um reflexo da grandeza da missão deles. À medida que os trigêmeos viajavam mais, as histórias sobre eles continuavam a se espalhar, e mais pessoas procuravam por suas curas. Havia algo de extraordinário nas suas ações, algo que não podia ser explicado apenas por palavras. Eles tocavam as pessoas de uma maneira que transcende a compreensão comum. A fé, que antes parecia um conceito distante e abstrato para muitas dessas pessoas, agora era algo que podia ser experimentado, vivido, sentido. Eles estavam testemunhando o poder de Deus de forma tangível e real. O impacto que os trigêmeos causaram no mundo foi profundo, mas a verdadeira pergunta permanecia: como você, assim como os trigêmeos, pode ser um instrumento de Deus na vida dos outros? Como você pode ajudar a espalhar a fé, curar feridas e dar esperança? Às vezes, a resposta não está em milagres grandiosos, mas em gestos simples e humildes de amor e compaixão. Cada ato de bondade, cada palavra de conforto, cada gesto de apoio pode ser uma maneira de ser um reflexo do amor divino na vida de outra pessoa. E, assim como os trigêmeos, você pode ser parte de um plano maior, ajudando a transformar o mundo, uma pessoa de cada vez. 20 anos haviam se passado desde aquele encontro tão inesperado no lixão. Naquele dia, a vida de Dona Maria e seus filhos tomou um rumo completamente diferente. O que começou com um gesto de amor e sacrifício, em meio ao sofrimento e abandono, se transformou em algo muito maior. A história deles, antes uma simples luta pela sobrevivência, agora era um testemunho vivo de fé, coragem e superação. A pequena comunidade ao redor deles se transformou, e o que parecia ser uma vida sem perspectiva se tornou o alicerce de um movimento de fé que tocou a vida de muitas pessoas. Dona Maria, agora uma mulher idosa, sentia o peso dos anos, mas seus olhos ainda brilhavam com a mesma intensidade de antes. Ela via o quanto seus filhos haviam crescido e se tornado exemplos vivos do milagre que Deus havia realizado em suas vidas. Maria, Samuel e Isabela estavam agora envolvidos em um projeto grandioso, levando esperança e fé a pessoas que, como eles, haviam passado por momentos de desespero. Eles percorriam o país, pregando a palavra de Deus, ajudando os necessitados e realizando milagres, como se fossem instrumentos divinos de um plano maior. Mas, com o passar do tempo, Maria sabia que seu papel estava chegando ao fim. Ela sentia o peso da vida, mas não de um modo triste. Ela sabia que havia cumprido sua missão com honra e amor. O brilho de seu coração estava mais forte do que nunca, e ela passava seus últimos dias com uma serenidade indescritível. Não tinha arrependimentos, nem medo. Apenas gratidão por tudo que tinha vivido e por poder ver seus filhos tão prontos para continuar o trabalho que ela começara. No leito de morte, rodeada pelas pessoas que amava,
Dona Maria sorriu. Seu sorriso era cheio de paz, e seus olhos, mesmo cansados, estavam iluminados por uma fé inabalável. Ela sabia que, apesar de seu corpo estar prestes a descansar, a missão dela não acabaria ali. Ela havia sido escolhida para guiar seus filhos até aquele ponto, mas o destino deles estava além de sua compreensão. Eles estavam prontos para seguir adiante, para levar mais longe tudo o que ela lhes ensinara. Antes de fechar os olhos pela última vez, ela reuniu forças para falar. Seus filhos, com lágrimas nos olhos, se aproximaram de sua cama. Com uma voz suave, mas cheia de autoridade, Maria sussurrou palavras de fé, as palavras que sempre carregaram consigo desde o início de sua jornada. Deus não escolhe os fortes, mas os que têm fé. E eu tenho orgulho de ter sido escolhida para guiá-los. Essas palavras se tornaram um legado, um lembrete de que a verdadeira força não vem da coragem física, mas da fé que se tem no impossível. Com essas palavras, Maria partiu para os braços do Senhor. Ela sabia que sua missão estava completa, e o que restava para ela agora era descansar na certeza de que seus filhos seguiriam adiante, cumprindo o plano divino que tinha sido traçado para eles. Eles estavam prontos para enfrentar os desafios que o futuro lhes reservava. E, embora ela não estivesse mais fisicamente presente, ela sabia que continuaria a guiá-los de alguma forma, como sempre fizera. Os trigêmeos, Maria, Samuel e Isabela, ficaram ali, ao lado de sua mãe, com o coração apertado, mas ao mesmo tempo cheios de gratidão. Sabiam que sua mãe sempre acreditara neles, desde o momento em que os encontrou naquele lixão até os dias de hoje, quando eles realizavam milagres em nome de Deus. Eles olhavam para sua mãe com o coração transbordando de amor e gratidão. Era difícil imaginar um mundo sem ela, mas também sabiam que ela os havia preparado para enfrentar qualquer adversidade. O funeral de Dona Maria foi marcado por uma grande celebração de fé e esperança. Pessoas de todas as partes do país vieram para prestar suas últimas homenagens, mas também para se inspirar no legado que ela havia deixado. Ela havia sido uma líder silenciosa, mas poderosa, que havia ensinado todos ao seu redor sobre o verdadeiro significado da fé. Sua história de sacrifício e amor se espalhou como uma chama, acendendo corações por onde passava. Enquanto o corpo de Maria era enterrado, seus filhos permaneceram firmes, com os corações cheios de esperança. Eles sabiam que estavam apenas no começo de uma jornada muito maior. O que sua mãe tinha começado não poderia parar ali. Eles eram os novos líderes, os novos guias do movimento de fé que havia se formado. As palavras de Maria ecoavam em suas mentes, lembrando-os constantemente de que, mesmo nos momentos de fraqueza, a fé era o que realmente importava. Maria, Samuel e Isabela continuaram com o trabalho que sua mãe iniciará, levando a mensagem de amor, compaixão e fé a todos os cantos do mundo. Cada milagre que realizavam era uma lembrança de sua mãe e do legado que ela deixará. Eles sabiam que não estavam sozinhos, que a presença de Maria ainda os acompanhava em espírito, guiando-os com sabedoria e amor. Ao longo dos anos, o movimento que Maria começou se espalhou como um vírus, tocando vidas e corações em todo o mundo. O nome de Dona Maria se tornou sinônimo de fé inabalável e de sacrifício em nome de um propósito maior. Cada pessoa que tocavam sentia-se renovada, como se a presença de Maria ainda estivesse por perto, oferecendo conforto e esperança. O mundo, antes cheio de desesperança, agora se via transformado. O legado de Dona Maria não era apenas sobre milagres visíveis, mas sobre a mudança interna que ela provocava nas pessoas. Elas passavam a enxergar o impossível de uma nova maneira, como algo que podia ser alcançado através da fé e da determinação.
Maria, mesmo após sua partida, continuava a ser uma força poderosa, capaz de mover montanhas. Maria, Samuel e Isabela sabiam que o que estavam construindo juntos era algo que duraria para sempre. Eles haviam sido escolhidos para levar adiante uma missão que transcendia suas próprias vidas. E o mais importante era que o amor e a fé que Dona Maria semeara em seus corações continuavam a florescer, dando frutos de bondade, compaixão e esperança por onde quer que fossem. A história deles não era apenas um capítulo de uma vida vivida com fé, mas o início de algo que continuaria a se expandir, tocando gerações futuras. O que Maria deixará para trás não era apenas uma memória, mas uma chama que nunca se apagaria, iluminando os caminhos de todos aqueles que se atrevessem a acreditar no poder da fé. O que ainda estava por vir, com certeza, seria muito maior do que qualquer um poderia imaginar. Você já pensou sobre qual é o propósito maior de Deus para sua vida? Está preparado para seguir o caminho que Ele preparou para você?